vai iniciar mais uma aula. Vamos lá. Vou pegar aqui uma imagem e eu quero ver se vocês sabem uma história que tenha essa imagem. O que será isso? É uma lebre, é um animal chamado lebre. É parecido com o coelho, mas é uma lebre. Muito bem. E agora, vou pegar outra imagem. Essa é uma tartaruga. Isso mesmo. Será que tem uma história que tem a lebre e a tartaruga? Vocês conhecem? É uma fábula. Nós vamos trabalhar hoje uma fábula da lebre e a tartaruga. Mas, afinal, o que é uma fábula? Uma fábula é uma narrativa, uma história que os animais tendem a ter características humanas. Tem um espaço onde acontece a história, tem um tempo determinado onde ocorre a história, temos o narrador e temos no final um ensino, um ensinamento sobre a história, uma moral, isso mesmo. Nós vamos começar lendo a nossa fábula. Vamos lá. Vou passar, vejam aí na tela. Vamos começar a nossa história. O nome da nossa história, da nossa fábula, o gênero textual é A Lebre e a Tartaruga. Quem escreveu essa história foi o Esopo. Muito bem, vamos lá. A lebre vivia dizendo para todo mundo que ninguém entre todos os animais era mais veloz do que ela. Uma tartaruga que passava calmamente não pôde deixar de escutar o que a lebre espalhava aos quatro ventos. A tartaruga foi falar com a lebre. Aposto que numa corrida serei a vencedora, desafiou a tartaruga. A lebre, depois de passada a surpresa, riu-se da tartaruga. Você deve estar maluca, tartaruga. A tartaruga fez-se de ofendida e respondeu: por acaso, não está com medo de perder, está? A lebre riu-se ainda mais alto. Aviso-lhe, é mais fácil um tubarão voar do que uma tartaruga ganhar uma corrida de mim. Os animais, que estavam muito interessados na disputa, começaram a fazer os preparativos para a corrida. No dia seguinte, já havia uma faixa de largada e a raposa, que dizia ser o mais inteligente dos animais, aceitou seu juiz. Então, a raposa deu a largada com uma bandeira e a lebre disparou na frente, antes mesmo que a tartaruga desse o primeiro passo. Mas a tartaruga prosseguiu na sua pouquíssima velocidade, não se importando com a lebre. A lebre, certa da vitória, resolveu descansar um pouco à sombra de uma linda árvore. A lebre ainda pensou, antes de fechar os olhos: se a tartaruga conseguir chegar até aqui, eu dou 2 passos e fico à frente dela. Mas a soneca que a lebre tirou durou tempo demais e ela nem percebeu que a tartaruga passou vagarosa e silenciosamente. Quando a lebre acordou, nem percebeu que a tartaruga ia bem à sua frente. Qual não foi a sua surpresa ao ver a tartaruga cruzar a linha de chegada antes dela.
Desse dia em diante, a lebre nunca mais se gabou de sua velocidade. Moral da história: quem segue devagar e com constância sai sempre vencedor. Olhem para mim, gostaram da história? Isso mesmo, o gênero textual da nossa história é uma fábula. Quais foram os personagens? Foram a lebre e a tartaruga. Tinha mais animais. Mas esses dois personagens que nós vamos falar mais deles. O que mais que vocês viram na nossa história? Teve um tempo que aconteceu, um espaço, e no final nós vimos um ensinamento, uma moral que a história trouxe. Muito bem. E agora nós vamos ler a nossa fábula no cartaz. Vamos lá. Olhando para aqui. O título é A Lebre e a Tartaruga. Esse é o título da nossa história. Quem escreveu a nossa história foi o Esopo. Muito bem, vamos continuar. A lebre vivia dizendo para todo mundo que ninguém entre todos os animais era mais veloz do que ela. Uma tartaruga que passava calmamente não pôde deixar de escutar o que a lebre espalhava aos quatro ventos. A tartaruga foi falar com a lebre. Aposto que numa corrida serei a vencedora, desafiou a tartaruga. Nossa primeira parte do texto. Percebam algo diferente aqui. Esse sinal se chama travessão, que uma das funções dele é de indicar a fala do personagem. Um personagem está falando. Antes de colocar a fala do personagem, vem um travessão para indicar a fala do personagem. Um personagem falou desse jeito. Aposto que numa corrida serei a vencedora, desafiou a tartaruga. Quem falou essa frase aqui foi a tartaruga. Muito bem, vamos lá. Nessa primeira página do nosso texto, nós lemos que a lebre estava contando para todos que ela é veloz, ela vence de qualquer animal na corrida. Mas ao ouvir isso, a tartaruga, ela falou, será mesmo? Ela pensou, falou desse jeito, aposto que numa corrida serei a vencedora, desafiou a tartaruga. Então o texto está dando essa informação, que quem desafiou para uma corrida, foi a tartaruga. Desafiou a lebre em uma corrida para ver quem é mais veloz.
Muito bem, vamos continuar o nosso texto. Vou passar aqui o nosso texto. Vamos lá. A lebre, depois de passada a surpresa, riu-se da tartaruga. A lebre falou: você deve estar maluca, tartaruga. A tartaruga fez-se de ofendida e respondeu. Quem respondeu foi agora, quem vai responder vai ser a tartaruga. Ela vai começar a falar. Por acaso não está com medo de perder? Está? Quem falou isso foi a tartaruga. Muito bem, vamos continuar. A lebre riu-se ainda mais alto. Agora vai entrar a fala da lebre. Aviso-lhe, é mais fácil um tubarão voar do que uma tartaruga ganhar uma corrida de mim. Os animais que estavam muito interessados na disputa começaram a fazer os preparativos para a corrida. Muito bem. Qual será a próxima parte do nosso texto, da nossa tábua? Vamos lá continuar. No dia seguinte, já havia uma faixa de largada e a raposa, que dizia ser o mais inteligente dos animais, aceitou ser o juiz. Então a raposa deu a largada com uma bandeira e a lebre disparou na frente, antes mesmo que a tartaruga desse o primeiro passo. Mas a tartaruga prosseguiu na sua pouquíssima velocidade, não se importando com a lebre. A lebre, certa da vitória, resolveu descansar um pouco à sombra de uma linda árvore. O que será que vai acontecer? A lebre ainda pensou antes de fechar os olhos. Se a tartaruga conseguir chegar até aqui, eu dou 2 passos e fico à frente dela. Mas a soneca que a lebre tirou durou tempo demais e ela nem percebeu que a tartaruga passou vagarosa e silenciosamente. Quando a lebre acordou, nem percebeu que a tartaruga ia bem à sua frente. Qual não foi a sua surpresa ao ver a tartaruga cruzar a linha de chegada antes dela. Desse dia em diante, a lebre nunca mais se gabou de sua velocidade. Moral: quem segue devagar e com
constância sai sempre vencedor. Essa foi a nossa fábula. Muito bem, a lebre ficou dormindo, enquanto isso a tartaruga conseguiu vencer ela na corrida. Para essa e outras atividades, acesse a plataforma Eduque. Até mais, crianças!